Esse é o volume 1 do Demolidor de Frank Miller. Foi lançado pela Panini em 3 partes, mas na verdade o Frank Miller, o jovem Frank Miller, ele era o desenhista dessa obra e só depois ele passou a ser o argumentista. Ele escreve a história, mas de uma maneira corrida. E depois, aí sim, realmente ele assumiu o título como roteirista. E esse foi um dos primeiros trabalhos para ele poder realmente demonstrar que ele estava apto para escrever e assim assumir títulos que são suas histórias mais famosas, como o Cavaleiro das Trevas, como a Queda de Murdoch. Então esse daqui foi o pontapé inicial que ele precisava para mostrar o seu trabalho para as demais editoras. E ele mudou o cenário dos quadrinhos junto com o Alan Moore. O Miller, ele só vai se tornar roteirista na página 222. E aí a gente vê a introdução da personagem Electra, que vem de uma inspiração de uma personagem da mitologia grega, que era filha de Agamenon. É um livro de capa dura, papel couché, de alta gramatura. Eu acho que essa é uma das capas mais bonitas da Marvel, porque geralmente ela é conhecida por fazer umas coisas bem sem graça, pelo menos enquanto a trabalhos gráficos, como Marvel Essenciais. Você pode adquirir essa e outras obras através do meu link da Amazon. Assim você vai estar ajudando o canal e fazer com que eu sempre traga mais resenhas para vocês, mais críticas de quadrinhos, de livros, de séries e filmes. E você pode me ajudar deixando seu like e se inscrevendo no canal. O Homem-Aranha é simplesmente insuportável. Pelo amor de Deus, alguém segura aquele rapaz. Deu pra ver que não parecia nem que ele tava sendo criado pelos tios, parecia que ele tava sendo criado pela avó, porque tava muito chato. Ele agiu com completa inverossimilhança, não dava pra você realmente crer que isso aconteceria nem com uma pessoa mais insuportável do mundo. Porque a forma que ele agia, primeiro que ele estava agindo de uma forma tosca e o roteirista simplesmente esqueceu a proposta do super-herói. Esqueceu que o Demolidor ele foi atingido pelos ácidos radioativos e deu superpoderes para ele. Então, na primeira história, o Homem-Aranha ele fica cego e basicamente começa a adquirir os superpoderes do Demolidor simplesmente porque a história assim quer. Porque não tem nenhuma justificativa. Ele, por mais que não tenha exatamente, não seja tão habilidoso quanto o Demolidor, mas ainda assim ele é habilidoso. Ou seja, o roteiro quis e foi assim. Ao longo do roteiro a gente vai conhecendo mais poderes do Demolidor também, que um deles é o roteiro, porque foi a fada da conveniência que fez para ele. Além do Homem-Aranha, da fada da conveniência, faz também crossover com o Hulk, que nem me lembro direito qual que é a história, porque é totalmente esquecível. Posso criticar as histórias, mas as capas são lindas. Uma mais linda que a outra. Parece que não tem capa feia. E tem uma capa do Rei do Crime que a partir dessa história muda tudo. Sinceramente, para esse livro aqui, dou nota 3. Porque eu sou muito bonzinho. Porque é horrível assim a história. Eu tava simplesmente, pelo amor de Deus, acaba logo. Acaba, por favor, porque é muito ruim, é muita conveniência, diálogos totalmente expositivos. Ele está caindo e pela aceleração cardíaca entrou em pânico. No ângulo correto, eu caio mais rápido que o aranha e consigo pegá-lo. Calma, rapaz, segure firme. Mas a diferença faz quando entra o Rei do Crime. Quando o Rei do Crime entra, você vê aquele ser imponente, mas não só imponente pela sua questão física, como era tratado nos demais vilões genéricos que faziam frases de efeito e tudo mais. Você vê também que ele tem uma rede criminosa, ele tem uma inteligência, você vê ele astuto, ele como uma fera indomável, que depois ele vai ser domado. Ele é domado pela Vanessa, né? Então a Vanessa faz com que ele não tenha aquela letalidade que ele tinha quando ele era o Rei do Crime. Mas aí no momento que a Vanessa é sequestrada, é raptada, aí não tem mais esse fato, a Bella não domina mais a fera. Aí o bicho fica solto lá e salve-se quem puder. Miller dá mais camadas para a história. E eu considero o Miller tão pai do Demolidor quanto o Stan Lee e o Everett. Porque, basicamente, ele criou toda a lore do personagem. Demolidor, Electra, o Mercenário. Então, as características, a religião do Demolidor, que o Demolidor é católico, tem toda essa questão de profundidade dele.
Então, isso, pra mim, ele foi o criador. Se o Demolidor tá nas primeiras prateleiras do mundo dos super-heróis, foi por causa dele. Antes, as histórias eram totalmente fraquíssimas. Ele era um personagem esquecível. E você pode ver até mesmo antes dele assumir. Assim, na primeira história que ele assume, ainda não é o Frank Miller ainda que tá assumindo. É o estagiário Frank Miller. Aí tem essa diferença também. Apesar que os diálogos continuam sendo expositivos. Eu não sei também se é uma questão editorial do Stan Lee, que precisava fazer um desenho e desenhar a explicação, mas que era extremamente cansativo antes, era. E nesse volume a gente consegue ver a evolução do Frank Miller como escritor também. A gente vê as obras que a gente gosta, do Cavaleiro das Trevas, 300, Sin City, Queda de Murdoch, O Homem Sem Medo e tudo mais, mas foi aqui, através daqui, que ele realmente conseguiu alçar voos mais longos. Porque se não tivesse isso, não teria o resto. Ele continuaria talvez como um desenhista. E como desenhista também, que eu sei que ele é muito criticado, ele passou a dar mais dinamismo pro personagem, porque antes era mais estático, mas as pessoas esquecem disso, tem a memória curta. Assim que o Frank Miller assume, a gente já consegue notar uma diferença ou outra em relação a tentar dar uma profundidade maior para a história, como ele trouxe elementos de justiça, se matar, não matar. Então ele trouxe dilemas, porque sabe que é um vilão e depois esse vilão ele vai ser solto, mais ou menos aqui no Brasil, né? O policial prende, e já ouvi também falar, pra que eu vou prender, se depois a justiça, o STF vai soltar. Mas tem momentos que são estranhos, tipo 3 balões iguais, por exemplo. Tem coisa fora do tom também, o personagem falando meu poderoso joelho. Tem elementos que estão desconexos entre o texto e o desenho, mas com o decorrer da história a gente vê a evolução do Frank Miller, e a gente começa a ver também as características que o consagra ao longo dos anos. Se você quiser adquirir qualquer compra através dos meus links da Amazon, vai estar todas as obras do Frank Miller, Martha Washington, Sin City e tudo mais. Você vai estar ajudando o canal, e também se inscreva, deixe seu like para você receber sempre as melhores críticas de quadrinhos, livros, filmes e séries. Então, imagine.